3, 2, 1. Hoje vamos falar sobre a história assustadora de Henry Ron Holmes, um dos assassinos em série mais notórios da história americana. Holmes é um personagem sombrio e enigmático, cujos crimes brutais e macabros chocaram o país durante a era vitoriana. Nesse vídeo, vamos examinar a vida de Holmes desde sua infância até a sua morte na forca, explorando os eventos que o levaram a se tornar um dos mais terríveis assassinos em série de todos os tempos. Vamos analisar os detalhes arrepiantes de seus crimes e tentar entender o que levou a cometer atos tão horríveis. Esta é uma jornada sombria e perturbadora, mas importante para entendermos as facetas mais obscuras da natureza humana. Holmes nasceu em 16 de maio de 1861 em Guillemot, New Hampshire, nos Estados Unidos. Holmes cresceu em uma família rígida e religiosa e se mostrou um aluno brilhante na escola, mas, no entanto, sua inteligência era muitas vezes ofuscada por seu comportamento instável e sociopata. Holmes começou sua vida criminosa cedo, roubando e cometendo fraudes. Em 1884, ele se mudou para Chicago, onde se matriculou na faculdade de medicina e começou a trabalhar em uma farmácia para bancar os custos da faculdade. Nessa mesma época, ele começou a desenvolver sua obsessão pela morte e pelo assassinato. Holmes era conhecido por ser muito inteligente e era respeitado por seus colegas de trabalho, por sua habilidade na preparação dos medicamentos e também pela forma gentil de atender os clientes. Mesmo durante seus anos de trabalho no ramo farmacêutico, ele começou a cometer fraudes financeiras e outros crimes enquanto ainda trabalhava lá. Apesar da sua inteligência e habilidades profissionais, Holmes era uma pessoa profundamente perturbada e perigosa, o que eventualmente o levaria a se tornar um dos mais notórios serial killers da história dos Estados Unidos. Em 1886, Holmes comprou um terreno em Inglewood, um bairro de Chicago, e começou a construir um hotel que mais tarde ficou conhecido como Castelo de Holmes. Holmes usou o hotel para atrair vítimas mais vulneráveis, muitas vezes mulheres solteiras e viúvas. Ele oferecia quartos gratuitos para essas mulheres em troca de seus corpos, que ele usava para experimentar suas técnicas de assassinato. Nesse mesmo ano, Holmes projetou e arquitetou seu hotel para que pudesse cometer seus crimes com facilidade. Ele instalou passagens secretas, escadas que levavam a lugar nenhum e uma parede complexa de corredores que podiam ser fechados e trancados com chaves. Holmes também instalou um sistema de tubos de gás letal que ele usava para matar as suas vítimas. O andar do térreo do hotel incluía uma farmácia, uma loja de joias e um escritório de aluguel de quartos. No segundo andar havia quartos para hóspedes, muitos dos quais foram modificados para facilitar a prática de assassinatos. Alguns dos quartos tinham portas que se abriam para um poço sem fundo, enquanto outros tinham paredes que se moviam para esconder os corpos das vítimas. Já no terceiro andar era a área privada de Holmes, onde ele vivia com sua esposa e seus filhos. O andar incluía quartos privados, uma sala de estar e uma cozinha. Havia também um forno enorme no porão do hotel, onde Holmes usava para queimar os corpos das vítimas. Suas vítimas eram frequentemente mortas por enforcamento, asfixia e com a ajuda de gás letal. Depois de matá-las, ele muitas vezes desmembrava seus corpos e jogava os restos no forno para serem incinerados. Ele também usava o hotel para cometer fraudes financeiras, dar golpes, contratava funcionários para construir e reformar o hotel e nunca os pagava. Ele também contratou algumas seguradoras para resguardar os quartos e depois fingiu incêndios para coletar o dinheiro da apólice. O forno que Holmes usava para queimar os corpos de suas vítimas era uma estrutura enorme no porão do castelo, que foi construído especificamente para esse propósito e era capaz de queimar corpos inteiros em poucas horas. O forno era alimentado por carvão e tinha uma porta grande o suficiente para acomodar os corpos inteiros. Holmes usava ácido clorídrico para dissolver as partes do corpo que não eram queimadas, e então jogava os restos no porão. Os vizinhos relataram que no local emitia um cheiro muito forte e desagradável.
que Holmes tentava encobrir de qualquer forma utilizando frascos de perfume. No entanto, o odor não passou despercebido pelos vizinhos e a polícia finalmente foi alertada para o fato de que algo terrível estava acontecendo por ali. Quando a polícia invadiu o hotel, eles encontraram os restos mortais de várias vítimas de Holmes, muitas delas carbonizadas e irreconhecíveis. O forno e a prensa hidráulica foram apreendidos como evidência e se tornaram símbolos do horror que aconteceu no castelo. O uso do forno para incinerar os corpos foi apenas uma das táticas criminosas que Holmes utilizou. Ele usava o hotel como um laboratório de experimentação para os seus métodos de assassinato e fraude financeira. Holmes foi descoberto depois de anos cometendo seus crimes de assassinato e fraude. A investigação e captura foram resultado de uma combinação de eventos, incluindo sua própria arrogância, a persistência da polícia e a ajuda de jornalistas. A primeira pista de investigação ocorreu quando uma mulher chamada Minnie Williams desapareceu após entrar em um relacionamento com Holmes. A irmã de Minnie, Anna, ficou preocupada e foi até a polícia. Os investigadores, no entanto, não conseguiram encontrar nenhum indício de um crime e arquivaram o caso. Mais tarde, em 1894, a polícia começou a investigar um esquema de fraude financeira que Holmes havia criado com um sócio chamado Benjamin Pitzel. O esquema envolvia contrair seguros de vida em nome de pessoas fictícias e, em seguida, fingia suas mortes para coletar o dinheiro dos seguros. Em 1895, um incêndio ocorreu no castelo, destruindo uma das lojas no térreo do edifício. Quando a polícia investigou o incêndio, descobriu as práticas criminosas de Holmes e o castelo se tornou um dos locais de crimes mais notórios da história americana. O jornalista William Randolph Hearst também desempenhou um brilhante papel na captura de Holmes, dedicando páginas inteiras do seu jornal para reportagens sobre os crimes do serial killer. As reportagens geraram interesse público e pressionaram a polícia para prender Holmes. Em 1894, Holmes foi preso por fraude financeira, mas as autoridades logo descobriram a verdadeira extensão das suas atividades criminosas. Ele foi acusado de 27 assassinatos, mas acredita-se que o número de vítimas tenha passado de 200 pessoas. Holmes foi executado no pátio da prisão de Muirside, em Filadélfia, Pensilvânia. Foi uma execução pública que atraiu uma grande multidão de espectadores, ansiosos para testemunhar o fim do notório serial killer. Holmes foi levado ao pátio por volta das 10 horas da manhã e seus pulsos e tornozelos foram amarrados com cordas. Ele subiu as escadas do cadafalso com passos firmes e, quando chegou ao topo, fez um breve discurso agradecendo a todos pelo tratamento humano que ele havia recebido desde a sua prisão. Após terminar seu discurso, Holmes teve a corda colocada em volta do seu pescoço e a capa preta foi colocada na sua cabeça. O xerife da Filadélfia então puxou a alavanca que soltou a armadilha e Holmes caiu para a morte. Embora o enforcamento de Holmes tenha sido considerado um sucesso técnico, com a morte sendo instantânea, ele não quebrou o pescoço, o que geralmente resulta em uma morte rápida e indolor. Em vez disso, Holmes morreu por asfixia, o que levou cerca de 20 minutos. A demolição do edifício foi realizada de maneira metódica e cuidadosa, pois havia preocupações de que o prédio pudesse estar contaminado com os restos mortais das vítimas de Holmes. Além disso, a equipe de demolição teve que ter cuidado para não danificar as estruturas adjacentes. A demolição do castelo começou no topo do edifício e prosseguiu em etapas, com os trabalhadores descendo para o térreo e o porão à medida que avançavam. Com um novo edifício comercial construído, algumas pessoas afirmam ter visto ou sentido presenças sobrenaturais no interior do local. Entre as testemunhas que falaram sobre fantasmas do castelo está um repórter chamado Sylvan Rapp, que visitou o local em 1965 para escrever um artigo para o New York Times. Rapp afirmou ter sentido uma sensação de opressão e ouvido ruídos estranhos durante sua visita, e relatou que outras pessoas que haviam visitado o local
também relataram experiências semelhantes. Outra testemunha que afirmou ter visto fantasmas no castelo foi um psicólogo chamado Robert L. Sadoff, que visitou o local em 1978 para gravar uma entrevista para um documentário. Sadoff afirmou ter visto uma figura translúcida em um dos quartos do edifício que desapareceu diante dos seus olhos. Além dessas testemunhas, muitas outras pessoas afirmaram ter visto ou sentido presenças sobrenaturais no local ao longo dos anos. Hoje em dia, é apenas mais um prédio comum em Chicago, sem indícios de que um dia foi o castelo do assassinato de Henry Ron Holmes, um dos serial killers mais cruéis da história americana.